Saudações a todos os irmãos que congregam na Igreja Assembleia de Deus, Campo Alto Bonito, em Estreito Maranhão, pastoreado aí pelo nosso querido e amado pastor Deodoro. A graça e a paz seja com todos vocês, meus irmãos. Eu venho através da ministração da segunda lição da EBD desse trimestre, onde tem por título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, a convite do nosso amado e querido irmão Dário Jorge, superintendente-geral do campo. E desde já externar aqui os meus agradecimentos, porque toda vez que quando dá essa oportunidade para nós falarmos das grandezas de Deus, é motivo de muita alegria. E, como sempre, meus irmãos, nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus nos capacite, né? Paulo também orava, né? Dizia: peço aos irmãos que orem por mim, para que seja dada ao abrir da minha boca uma palavra com confiança, para com coragem fazer conhecidos os mistérios do Evangelho. E bem assim também vamos ser nós. Nós vamos orar para que o Espírito Santo nos oriente e nos capacite. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, venho através desta oração te pedir a orientação do teu Santo Espírito na administração da tua palavra, da qual muitos serão edificados e muitos compreenderão, meu Deus. Abre os olhos do nosso entendimento, capacita-nos conforme a tua vontade. Amém. Amém, meus irmãos. Amados, nesta lição, estamos diante de uma revelação extraordinária da parte de Deus, que é uma grande doxologia de Paulo. Nós vamos entender por que a alegria, ele agraciado por tão extraordinária bênção, e louvando e glorificando a Deus. Louvado seja Deus. E na lição de hoje nós vamos entender por que essa alegria toda. Qual é o plano de Deus para conosco? Quais são suas bênçãos espirituais para conosco? Louvado seja Deus. Eu lembro aqui das palavras do saudoso missionário Donald Stamp, que quando ele se refere à carta direcionada aos fiéis em Cristo Jesus, santos em Éfeso, ele escreve dizendo que a carta de Éfeso é um dos picos elevados da revelação bíblica. Ela ocupa lugar único entre as epístolas de Paulo. E ele nos ensina que essa carta ela não foi elaborada no árduo trabalho da bigorna, da controvérsia doutrinária ou dos problemas pastorais, como muitas outras cartas de Paulo. Ao contrário, Efésios transmite a impressão, olha que lindo, meus amados, de um rico transbordar de revelação divina, brotando da vida de oração de Paulo. Oh, maravilha, meus irmãos! Que coisa, que alegria saber esse Deus maravilhoso, que mesmo a humanidade caída, mas o Senhor já tinha um plano de restaurar a humanidade caída, de reconciliar consigo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos ler. Eu quero que você pegue a revista. Se você não tiver a revista, eu quero que você pegue a Bíblia Sagrada, bote aí ao lado e vamos mergulhar nessa dimensão dessa extraordinária revelação de Deus para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo diz que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade aplicada, ou verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo, meus irmãos, antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos que o escritor, o comentarista desta revista, o pastor Douglas Batista, ele escreve que o nosso desafio é que após esta lição, os irmãos sintam-se agraciados
por tão extraordinária bênção, e louve e glorifique a Deus por tão maravilhosa bondade e misericórdia para com os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na leitura bíblica em classe, eu chamo a atenção dos irmãos para um detalhe. Do versículo 3 até o versículo 14, do capítulo 1 de Efésios, é uma doxologia de Paulo, né? É um atributo. Paulo começa a escrever aqui a dimensão do Espírito Santo e ele não para, não chega a botar um ponto e começa a bendizer a Deus. Vejam, meus amados e queridos irmãos, Paulo começa essa doxologia adorando a Deus. Adoração a Deus. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu chamo aqui a atenção dos irmãos. A alegria nossa em saber disso é que o Salmo 14, do versículo 1, 2 e 3, ele retrata como é ainda hoje a vida do ímpio, o homem que para ele não há Deus. Ele vive conforme seus próprios deleites, seus próprios prazeres. Ele troca o santo pelo profano. Para ele não há Deus. E o salmista começa o salmo dizendo, né, disseram os nécios no seu coração, os nécios ou insensatos, não há Deus. Tem-se corrompido e faz-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Por aí nós vamos entender por que essa alegria tanta do apóstolo, por essa extraordinária revelação de Deus para conosco, de nos resgatar. Porque quando nós não tínhamos Cristo, meus amados, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Para nós não há Deus, nós fazíamos abomináveis em nossas obras. E o Senhor, a Bíblia diz, que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E no versículo 3 do Salmo 14, o Espírito Santo traz o que acontecia naquele tempo e ainda acontece nos dias de hoje. Desviaram-se todos, meus irmãos, todos se desviaram e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, se nós olharmos para a nossa vida antes de Cristo, antes de termos crido na sua palavra, recebido essa palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e hoje, ainda que nós somos filhos por adoção, é um motivo de nós adorarmos esse nosso Deus. Porque o nécio, o insensato, para ele não há Deus. Ele rejeita a palavra de Deus expressada de duas maneiras. Primeiro, porque ele não crê na palavra de Deus, porque ela diz a seu respeito. Ele troca o santo pelo profano. Louvado seja Deus. Ele depende do seu poder aquisitivo, do seu intelectual, para diferenciar o que é certo e o que é errado. Então, esse Salmo de número 14, ele descreve a degeneração dos ímpios e ensina que a raça humana, pela sua própria natureza, está alienada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo cita esses 3 versículos do Salmo 14, aonde ele confirma que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos pecaram. Lá em Romanos 3, 23, e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós podemos entender por que Paulo se mostrava profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos e agora revelado
através do seu Filho amado, Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Notem que eu chamo aqui a atenção que mesmo ele estando preso, provavelmente em Roma, ele começa com doxologia, adoração. Paulo começa bendizendo a Deus, aquele que é digno de louvor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Louvado seja Deus. Na carta, irmãos, Paulo menciona a fonte das bênçãos. A gente sabe que a fonte, ela vem da onde? Do Pai da glória. Ele fala da natureza dessas bênçãos, que são o quê? Espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Elas são espirituais. E fala também da sua esfera nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos que as bênçãos advindas do Pai, começando no versículo 4, aonde ele nos elegeu. Deus nos elegeu. A eleição, a gente sabe do grego, eklegoi, refere-se à escolha feita por Deus, a fim de que sejam santos, irrepreensíveis, um povo zeloso especial de boas obras. Deus, ele faz uma escolha de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos. Santo, meus amados, ser separado do mundo para Deus, e irrepreensível diante dele em amor. Só que eu chamo a atenção dos irmãos, na próxima lição, aula 3, vai falar sobre a eleição e a predestinação. Eu não vou me aprofundar nisso, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o amor de Deus recebe como seus todos os que recebem seu Filho Jesus. Lembra disso. O amor de Deus recebe como seus todos os que recebem seu Filho Jesus. Não é isso que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 5, louvado seja Deus. Pegue aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 5, ele diz que e nos predestinou para filhos de adoção. O Senhor nos adotou, meus amados. Louvado, elegeu, nos adotou. Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo o seu bom prazer. Nós somos adotados por Deus. Eu quero dizer para os irmãos um detalhe a respeito da predestinação, que ela vai ser comentada na próxima aula, que essa predestinação, ela se refere, é o que Deus decide de antemão, tá? E se aplica essa predestinação aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Nós somos eleitos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A eleição, ela é cristocêntrica. Louvado seja Deus. A eleição é a escolha feita por Deus de um povo em Cristo Jesus, para si mesmo, ou seja, a igreja verdadeira. A predestinação, ela vai abranger o que vai acontecer a esse povo, ou seja, a essa igreja verdadeira, genuína. O que é que vai acontecer a essa igreja genuína no futuro? A predestinação, ela vai abranger isso. Vamos deixar a eleição e a predestinação para a próxima lição, onde o comentarista vai falar melhor sobre esse tema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vimos na lição que nós era uma geração caída. E aprove Deus, meus irmãos, aprove Deus a restaurar e a reconciliar essa geração caída. Então, Deus executa um plano, elabora um plano de restaurar
essa geração caída. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, meus amados, no passado estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou, ou seja, concedeu em Cristo o privilégio da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos outorgou, nos concedeu em Cristo o privilégio da salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. Eu quero que os irmãos entendam que, como eu falei no início, a eleição ela é cristocêntrica, né? Só está eleito aquele que está em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, na carta, as bênçãos espirituais que nós recebemos, nós somos eleitos, nós somos adotados. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 7, começa a obra do Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Louvado seja Deus. Veja que o Filho, a partir do versículo 7, começa a obra do Filho. Ele nos redimiu, ele nos perdoou, ele nos trouxe a redenção e ele nos revelou a vontade de Deus e nos fez o quê? Herança. Oh, glória a Deus! Jesus nos fez herança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu chamo aqui a atenção dos irmãos para a palavra redenção, do grego apolutrosis, resgatar mediante um pagamento de um preço. A expressão ela vai denotar, irmãos, o meio pelo qual a salvação ela é obtida, a saber, o pagamento de um resgate. Oh, glória a Deus! E quando nós voltamos para o versículo 13 e 14, nós vamos terminar a obra de Deus completa, perfeita, com a obra do Espírito Santo, aonde ele nos selou e é o penhor da nossa herança. Louvado seja Deus. Agora eu quero dizer para os irmãos o seguinte: uma vida cristocêntrica nesse mundo. Como viver uma vida cristocêntrica nesse mundo, meus irmãos? Vale lembrar que esse termo em Cristo, ele aparece 160 vezes nos escritos de Paulo, 36 vezes só na carta aos Efésios. Então, eu chamo aqui a atenção dos irmãos que em Cristo significa que nós vivemos agora na esfera de Cristo Jesus. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, aleluia, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a palavra de Deus, né, essa vida nossa, vida cristocêntrica, a palavra de Deus, ela vai na contramão em relação à nossa a vida que nós vivíamos antes. A vida velha que nós vivíamos antes, a não regenerada em Adão, né, era uma vida sem Deus nesse mundo. Sem Deus. E hoje nós sabemos que a nossa vida está em Cristo. Porque enquanto a vida, a não regenerada em Adão, era rebeldia, pecado, condenação e morte, a nossa vida em Cristo Jesus, ela vai ser caracterizada, meus amados e queridos irmãos, pela vida no Espírito. Graça abundante, retidão e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero finalizar já falando com a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu chamo a atenção para vocês o plano da salvação. Lembrar que os irmãos entendam isso. Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo confirmou. A participação da Trindade, né, no plano da salvação divina foi perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor.
O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo, ele é o selo, é a marca, é o sinal de que somos propriedades exclusivas de Deus. Olha que glória, meus irmãos. E o Espírito é a primeira porção da nossa herança. É a primeira parcela do pagamento desse resgate. E é o Espírito da sabedoria e da revelação. É o Espírito que nos ajuda a aproximar-nos de Deus, meus irmãos. Promove a unidade da fé cristã numa completa semelhança de Cristo. Esse Espírito ele vai se entristecer com o pecado nas nossas vidas. Ele anseia repetidamente encher-nos e capacitar-nos. E nos ajuda em oração, numa guerra espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, no mundo em que estamos vivendo, o Espírito Santo é a primeira porção ou parcela inicial por conta do que vamos receber na eternidade. É uma entrada por conta da nossa herança. Eu quero deixar aqui para os irmãos, para finalizar, que Romanos 8, 22 e 23, Paulo diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E no versículo 23 ele diz: não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Oh, glória a Deus! A saber, a redenção do nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão da lição é que nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Oh, aleluia! Na plenitude dos tempos, todos os desígnios, irmãos, divino estará plenamente executado. Louvado seja Deus! Eu quero fazer aqui um agradecimento. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu amado Deus por me conceder o seu Filho amado, a Cristo Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue e o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Oh, glória a Deus! E aí eu fecho com isso, Apocalipse 22, 14, que diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quero desde já agradecer a oportunidade dada pelo nosso querido e amado irmão Dário Jorge, superintendente-geral do campo, ao nosso anjo da igreja, pastor Deodoro, homem de Deus, que o Senhor, Deus continue lhe abençoando. Espero um dia de novo visitá-lo, a sua igreja, e que assim Deus nos conceda as bênçãos espirituais que foi comentada, que nós somos eleitos, nós somos a herança de Deus, só em saber que nós somos propriedade de Deus, é uma das que não tem preço nenhum, não tem explicação nenhuma, de tão grandiosa alegria. Que Deus abençoe a todos.